Thorfinn não é um herói em formação. Ele é uma criança que aprendeu cedo demais que o mundo não se curva à bondade, mas à força. Em Vinland Saga, a violência não é espetáculo, ela é ambiente. E crescer dentro dela significa aprender a sobreviver antes de aprender a viver. Desde muito jovem, Thorfinn associa a identidade à luta. Seu senso de valor pessoal nasce do confronto, do sangue, do movimento constante. Ele não pergunta quem é, porque a resposta parece óbvia. Ele é aquele que luta. Mas por trás dessa certeza existe algo mais profundo e mais perigoso. Um trauma não elaborado, uma dor que nunca encontrou palavras, apenas ações. O assassinato de Thors não cria apenas um desejo de vingança, ele cria um vazio existencial. E o vazio, quando não é compreendido, costuma ser preenchido por ódio. A grande pergunta que guia Thorfinn não é como vencer, mas sim como continuar existindo. E quando o ódio se torna o único combustível da vida, o que acontece quando ele finalmente se esgota? A formação psicológica de Thorfinn começa em um contraste brutal. De um lado, Thors, que representa uma moral rara em um mundo viking, a ideia de que a verdadeira força é não precisar lutar. Do outro, o ambiente externo, onde a violência é normalizada e recompensada. Para uma criança, esse conflito é impossível de integrar. Na psicologia do desenvolvimento, quando figuras de referência transmitem mensagens morais opostas, a criança tende a seguir aquela que parece funcionar melhor na realidade concreta. E no mundo de Thorfinn, quem vence não é o mais justo, é o mais forte. A morte de Thors é vivenciada como uma quebra absoluta da ordem do mundo. Não apenas porque ele perde o pai, mas porque perde o pilar simbólico de segurança e significado. Segundo Freud, quando uma perda não é elaborada pelo luto, ela se transforma em melancolia. O sujeito não chora apenas o que perdeu, mas passa a se atacar internamente, como se carregasse culpa pela ausência. Thorfinn não chora, ele age. O ódio surge como mecanismo de defesa, não como emoção isolada, mas como estrutura psíquica. Ele passa a existir em função da vingança, porque sem ela não sobra nada. A vingança não é um objetivo, é uma identidade provisória. A psique de Thorfinn é construída sobre uma falha fundamental, a impossibilidade de elaborar o luto. Sigmund Freud descreve o luto como o processo pelo qual o ego aceita a perda de um objeto amado, permitindo que a energia emocional investida nele seja, aos poucos, redirecionada. Quando esse processo não acontece, o sujeito entra em um estado de melancolia. Não apenas sofre pela perda, mas passa a viver contra si mesmo. Thorfinn nunca viveu o luto de Thors. A morte do pai não foi simbolizada, não foi compreendida, não foi aceita. Ela foi interrompida pela violência imediata do mundo adulto. Em vez de chorar, Thorfinn foi obrigado a sobreviver. E quando o luto não encontra espaço, ele se transforma em algo mais perigoso, uma estrutura rígida de sentido artificial. É aqui que o ódio surge, não como emoção, mas como fundação existencial. O desejo de vingança organiza o caos interno, oferece direção, cria um porquê para continuar vivo. Enquanto Askeladd existir, Thorfinn não precisa pensar, escolher ou se perguntar quem é, ele apenas reage. Isso explica por que sua vida inteira se resume a seguir aquele homem, mesmo odiando-o. Abandonar Askeladd significaria abandonar o último fio que o conecta à própria identidade. Essa forma de existir tem um custo psicológico imenso. Thorfinn não constrói valores, não desenvolve moral própria, não escolhe seu caminho. Ele vive aprisionado a um único evento do passado. Sua violência não é expressão de força, é sintoma de paralisia emocional. Cada batalha é uma tentativa inconsciente de calar uma dor que nunca foi nomeada.
Quando Askeladd morre, o colapso é inevitável. O ódio cumpre sua função e se esgota. Nesse momento, Thorfinn perde tudo ao mesmo tempo: o inimigo, o propósito, a narrativa que sustentava a sua existência. É aqui que Viktor Frankl se torna essencial para entender sua queda. Frankl afirmava que o ser humano suporta quase qualquer sofrimento se souber por que sofre. O problema não é a dor em si, mas a ausência de sentido. Quando o porquê desaparece, o indivíduo entra no que ele chama de vazio existencial, um estado marcado por apatia, culpa difusa e perda da vontade de viver. Thorfinn não entra em desespero explosivo, ele entra em silêncio. Não há raiva, nem tristeza intensa, nem revolta, apenas um esvaziamento completo. Isso revela algo crucial: o ódio nunca foi um excesso emocional, mas um substituto do sentido. Sem ele, Thorfinn não sabe quem é, nem para onde vai. A escravidão representa o ponto mais baixo não porque seja humilhante, mas porque remove todas as distrações. Sem guerra, sem espada e sem inimigos, Thorfinn é obrigado a fazer algo que evitou a vida inteira: pensar. Os desmalínios que o assombram não são punições morais, são tentativas da psique de integrar o passado. A mente começa, finalmente, a elaborar o luto que foi adiado por anos. É nesse estágio que a transformação começa a ganhar forma, e aqui entra o estoicismo de Marco Aurélio, não como filosofia decorativa, mas como eixo estrutural da mudança de Thorfinn. Marco Aurélio defendia que o sofrimento humano nasce da tentativa de controlar aquilo que não está sob nosso poder. Para os estoicos, a liberdade não está em mudar o mundo, mas em mudar a relação com ele. Thorfinn passa a compreender, ainda que intuitivamente, que o passado é imutável. Thors não voltará, a vingança não o devolverá, a violência não desfaz a perda. Quando Thorfinn afirma que não tem inimigos, isso não é ingenuidade moral, nem pacifismo idealista. É uma conclusão estoica profunda. O inimigo externo é apenas uma projeção do conflito interno. Enquanto ele precisou odiar alguém para existir, ele foi escravo desse ódio. Ao abandoná-lo, ele não se torna fraco, ele se torna responsável pela própria vida. Essa mudança não apaga o passado, ela o integra. Thorfinn não se absolve, ele aceita o peso de suas escolhas. E é exatamente isso que o diferencia da sua versão anterior. Antes, ele agia para não sentir. Agora, ele sente para poder agir de forma consciente. Thorfinn é a prova de que nem todo crescimento é ascendente. Às vezes, crescer significa cair, perder tudo, encarar o vazio e decidir não preenchê-lo com mais destruição. Ele não encontra redenção no heroísmo, nem na vitória. Encontra redenção na responsabilidade de não repetir o ciclo que o destruiu. A grande tragédia de Thorfinn não foi perder o pai. Foi acreditar por tanto tempo que o ódio poderia substituí-lo. Vinland Saga nos confronta com uma pergunta desconfortável. Quantas pessoas hoje também estão sustentando suas vidas em raivas antigas, em identidades construídas a partir de feridas não curadas? Thorfinn nos mostra que abandonar o ódio não é fraqueza. É um ato de coragem psicológica extrema. Porque viver sem inimigos significa viver sem desculpas. Significa assumir o peso da própria existência. E talvez essa seja a maior batalha de todas.